E eu quero apresentar para vocês a pessoa que desde o início aqui já tem de longa data, que já conheço, o Aldo Fráquia, gerente de diversidade e captação de talentos na Votorantim Cimentos, responsável pelos processos de employer branding, recrutamento, seleção e diversidade e inclusão. Então, é um prazer receber aqui o Aldo e também vou pedir para o Aldo poder apresentar aí a equipe que está junto com ele. Boa noite, Aldo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim? Sim. Aí eu fico super atento no chat também, as reações, aí só para saber se está funcionando bem. Que honra, que prazer estar aqui hoje com vocês, acompanhando esse momento, esse movimento seja tão relevante, né, e tão necessário. Super obrigado aí o Luiz e o time da Seja Trainee pelo convite, a Adri, o pessoal da Cross, sempre super parceiros também, super expectativa por esse momento de compartilhar esses pontos. E eu fico muito com essa fala inicial da Adri, né, no começo, de dizer: o grande objetivo disso, aqui a gente não está trazendo nenhuma fórmula mágica, né? Aqui a gente só quer trazer algumas práticas e inspirações para vocês encontrar o que faz mais sentido para vocês, né? A jornada que estão transitando agora desses encontros, começando por diversidade, né? Então, falando na importância de valorizar nossas características, entender que essas características que fazem sentido para a gente, porque elas sim são quem somos, também tem que se encontrar com as companhias, né? Então, às vezes, quando a gente faz uma seleção, um processo seletivo, aí fica bem triste, bem chateado, né? Acho que a Bia foi que comentou que não deu certo e que achou que, cara, era o fim, e como não, se eu tenho tanto a ver com essa empresa, quero tanto, mas muitas vezes não dá. E o fit cultural fala muito disso, né? Fala de entender que não é só a pessoa que escolhe a empresa também escolhe a pessoa, né? Então, esse casamento, para funcionar, para ser de longo prazo, para realmente ser duradouro, como nós falamos tanto na Votorantim Cimentos, tem que acontecer. Então, não ficar tristes se a gente não tem ainda, não achou qual é essa empresa que é o fit mais importante com a gente, tá? Mas o ponto de hoje agora eu entendi minhas características, né, valorizei, né, que me faz único, eu entendo como é importante ter esse fit com uma empresa que realmente me reconheça, né, e eu possa me ver atrelado a essa cultura, mas hoje, como vou mostrar esse diferencial que eu tenho? Como vou realmente colocar, né, dentro de um processo seletivo que são tão concorridos, né? Qual vai ser o meu grande diferencial dentro dessa jornada? Então, eu fiquei super feliz com esse convite e essa oportunidade. É uma das partes que eu mais gosto da seleção, né? A gente tem, quando falamos de apresentação pessoal, muitas vezes é esse primeiro contato que nós temos com candidatos e candidatas, né? Então, eu não sou das pessoas que acredita que não tem segundas chances para primeiras impressões, tudo o contrário. Mas a primeira impressão, sim, é muito importante de qualquer jeito, né? Então, como vocês entram num processo seletivo, como vocês levam a sua história e a sua verdade, vai fazer toda a diferença. Como o Luiz falou, eu não estou sozinho, não. Eu trouxe 2 convidados super especiais. Primeiro, são pessoas extremamente queridas para mim, né? Não só porque eu participei da seleção deles, não só porque eles são parte do time da Votorantim Cimentos hoje, mas também porque são seres humanos incríveis. Então, eu queria pedir aí para o Léo e para a Marina dar um boa noite aí. Cadê? É Léo, gente. qual que é o seu nome? Léo Branco? Léo Vieira. Boa noite, gente. É o Léo. Boa noite, Luiz. Marina, tudo bem? Tudo jóia, Luiz? Tudo ótimo também. Bem-vinda. Figurinha carimbada, né? Desculpa, Aldo, eu não entendi o sobrenome. É o Léo Camargo ou Léo Leonardo Branco? Vieira. Ah, Léo Vieira, tá bom. Aí está. Boa. Isso. Aí está o Léo. Boa noite, gente. Tudo bem? Beleza. A comemoração que o Léo chegou aqui, né? Escola. Fogo de artifício. Mas acontece também. Então, gente, qual vai ser um pouco a nossa ideia, tá? E compartilhando algumas experiências, tá? Ir passando para vocês, né, um pouco dessa nossa expertise por aqui, do que foi, mas, sobretudo, trazer um pouco da experiência da Marina e do Léo também, né, ao longo dessa jornada. O que eu espero também desse momento?
A gente vai ter a oportunidade de interagir, sim, tá? Então, comentários no chat. Eu sei que a Adri está ajudando aí junto com o Luiz na facilitação aqui para ver as perguntas. Nós vamos ter um espaço, vamos fazer um breakout room, tá? Para vocês poderem também conversarem e explorarem também sobre isso, tá? Então, a gente conta muito com vocês. Realmente tem que ser um espaço que realmente faça sentido, tá? Para cada um de vocês. E a gente também trabalhamos muito na Votorantim Cimentos com esse foco do diálogo franco, né? A gente entende que relações duradouras se fazem através do diálogo e a gente entende que essa vai ser a parte mais importante, a troca que a gente consiga ter nessa instância, tá bom? Beleza, eu vou pedir só para eles se apresentarem, então, aproveitar aqui, Marina, Léo, conta um pouquinho de vocês rapidinho, então. Quer primeiro, Leonardo? Cavalheirismo, né, gente? Vamos primeiro. Então, vamos lá. Bom, de forma bem resumida, gente, vamos lá. Eu sou a Marina, sou de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Eu sou engenheira civil de formação, nunca atuei na área. Estou na Votorantim desde janeiro de 2020, recente, fez um ano aí, tem pouco tempo. Tenho 29 anos, um ponto que vamos abordar depois, mas acho que é isso. Tem alguma coisa assim a mais, Luiz, que você queria que a gente falasse? Não, só eu gosto das saberem de vocês. Eu gosto das burning questions, Luiz. Quem no chat faz uma pergunta para a Marina agora, assim? A gente já pega e já faz para ela. Me colocando no fogo. Isso não foi ensaiado, eu gosto assim. Vamos, primeira pergunta para a Marina, vai. Estamos em 164 pessoas. Marina, qual a sua música favorita? Eu sou de Lua, gente, tá? Mas ultimamente é que eu tô ouvindo muito, não quer dizer que é a favorita, mas que eu tô ouvindo muito, chama Angels Like You, da Miley Cyrus. Nada a ver, é bem depressiva. Olha, vou te fazer uma segunda aqui, tá? Qual foi a decisão profissional mais difícil que você já teve que tomar e como você contornou? Essa foi boa. Nossa, mas agora eu tô na entrevista de emprego, né, minha gente? Agora foi, de frente com o Aldo, gente, desse jeito que a gente gosta. Meu Deus! Nossa, Aldo, a decisão mais difícil que eu tive que tomar. Fala dentro do AVC ou antes do AVC? Assim, só pra gente alinhar uma expectativa aqui, né? Escolhe. Cara, não sei. Meu Deus. Porque assim, gente, tá, já contando aqui pra vocês, essa é a minha primeira experiência profissional. Eu tive, né, estágio durante a faculdade, mas não foi nada assim. Foi um estágio super pequenininho que eu fiz no interior. Não é nada comparado, né, ao programa de trainee. Então, a perspectiva que eu tenho é a da Votorantim Cimentos. E, assim, eu não, até hoje, né, não tive, assim, uma super decisão. Então, realmente, assim, decisões difíceis, você me apertou, viu, papi? Vou falar do Rawan só para fechar. Então, qual é o seu maior sonho nesse momento, Marina? Essa foi boa para fechar aí, vai. O Leonardo já tá até rindo. Ai, gente, meu maior sonho não é nesse momento, é desde sempre, é ser mãe. Não tem nada a ver com a vida profissional. Ai. Enfim, esse é um sonho de vida, tá? E eu acho que isso casa muito com a nossa conversa aqui hoje, que conta muito, né, de como você conta a sua história, de como você conta seus sonhos, suas ambições e como que isso pode ou não casar com a empresa, por que isso é tão importante. Esse é um pilar super importante para mim e era algo que contava na minha decisão aí de onde eu queria estar. Então, eu tava rindo que ele já sabia, tipo, minha marca registrada, tá? Obrigado, Má. Tá vendo que não foi tão difícil? A gente está começando, mas tem um monte de perguntas. Nossa, né, gente? Eu já vou pedir aí para as perguntas para o Leo, que estão chegando agora, né? Logo depois de apresentar, já vou lançar um par das burning questions para o Leo também. Então, vai, Leo, se apresenta. Bom, primeiro ponto, a Marina me chamou de Leonardo, mas meu nome não é Leonardo, meu nome é só Léo mesmo. É o apelido. O apelido é Leonardo, é o contrário aqui. Eu tenho 26 anos, sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Cachoeira Paulista, é bem entre Rio de Janeiro e São Paulo, esse fundo atrapalha minhas mãos aqui. Eu sou formado em Engenharia Geológica, então um curso aí bem diferente aí, que não é muito comum ter gente formada nesse curso, e estou na Votorantim desde o mesmo dia que a Marina, então dia 13 de janeiro do ano passado, entrei na Votorantim e é também a minha primeira experiência profissional. Então, brevemente, esse é Léo Vieira. Incrível! Já temos um Egberto aí que fala, Leo, qual é o seu principal sonho de carreira? Ai, essas perguntas. Carreira.
eu queria uma carreira equilibrada, que eu pudesse me desenvolver, tanto conseguir conciliar pessoalmente e profissionalmente. Então, esse é o meu maior sonho. Nem me matar de trabalhar a ponto de esquecer de família. Eu também tenho o mesmo sonho da Marina de constituir família, mas eu queria ser uma pessoa que fosse bem-sucedida profissionalmente, então. Então, pensando em carreira, eu queria esse equilíbrio pessoal e profissional. E essa aqui tem uma pergunta da Débora aqui, Leo, que parece que você alinhou com ela previamente, porque ela fala, Leo, o que você gosta mais de fazer fora do horário do trabalho? E aí teve gravação, tem vídeo saindo, né, Leo? Conta pra gente um pouco essa vida musical, artística, aí, vai. Então, já trabalhei como músico antigamente, antes mesmo de entrar na faculdade. Então, eu tenho esse hobby de música, eu toco guitarra, toco violão. Além disso, eu também gosto de marcenaria, então eu trabalho bastante com trabalhos manuais, principalmente com madeira, e acho que é isso. Tá, e tem uma pergunta, Leo, que eu não tenho como não fazer, porque está sendo pedida pelo público, que é a seguinte: Leo, sendo tão difícil preservar cabelos ou pelos em fósseis, você acredita na possibilidade dos dinossauros terem belos topetes? Tem geólogos aí, ou arqueólogos na nossa... Deve ter mais de algum aí, né? Vamos falar dos topetes dos dinossauros? Então, Luiz, faz um encontro adicional dessa semana, no momento seja. Topetes dos dinossauros. Leo, pode voltar agora, vai, responde pra gente. Pode. O que foi? Não, Leo, acha que não? Eu? Não. Eu sou formado em geologia, eu nunca trabalhei na área. Então, falemos de topetes controlados em outro momento, pessoal, tá? Isso aí. Mas então, Luiz, podemos começar então? Podemos começar. Excelente. Ótimo, Aldo. Foi muito bom aqui esse quadro. Você vai apresentar, você mesmo compartilha, Aldo? Eu vou compartilhar minha tela aqui, a ver se está indo certinho, e aí vocês, eu estou confirmando aqui do meu lado, a ver se está aparecendo para vocês aí carregou, certo? Uau! Muito bom, só vou dar uma aumentada aqui, deixa que eu estou com minha segunda tela, e eu quero ver se eu consigo acompanhar o chat também. Acho que não vou conseguir acompanhar, deixa só fazer dar uma tentativa aqui, de ver se eu consigo acompanhar o chat enquanto eu compartilho, mas acho que não vai ser possível. E tá tudo bem, não tem problema não. Eu vou acompanhando pelo celular, se precisar. Galera, por que estamos aqui então hoje? Né? Acho que o convite principal é como arrasar uma apresentação pessoal. Né? Eu gostei da expressão dessa do uau, porque ideia é precisamente isso. Né? É importante a gente entender o poder que as nossas palavras têm, né? Lembra que a gente começou aí colocando esse flow, né, de dizer, esse movimento está trazendo um pouco de entendimento da diversidade, né, que nos faz únicos, entender o fit da empresa, mas como conto para a empresa? Que realmente eu tenho fit com ela, que faz sentido, e que isso é realmente o que eu quero, o que eu espero para esse momento, tá? Se eu pergunto para vocês, se você tem uma banana para salvar o mundo, o que você faria? Alguém que levante a mão aí e responda. Agora, rápido. Primeira coisa que vem na cabeça. Alguém levante a mão aí, me ajudam aí, a Adri ou o Luiz. Quem quer falar primeiro? Você tem uma banana para salvar o mundo, o que você faria? Agora. Comeria. Encontraria um super macaco para me ajudar. Plantaria. O que mais? Multiplicaria. Iria plantá-la, clonaria. Eu pensaria quais qualidades dela que poderiam salvar o mundo. Tem uma pessoa que uma vez respondeu para mim que ele daria a banana para um líder influente, tipo um Barack Obama, e falaria a importância de comer a banana. Outra pessoa falou que tiraria, separaria, pegaria a cáscara, faria tipo um compost para criar melhores plantas e reproduziria a fibra da banana de uma outra forma. Esse tipo de situações podem acontecer em qualquer dinâmica presencial. Em qualquer processo seletivo, a gente pode se encontrar com uma situação completamente diferente. Ou vocês achavam que ia perguntar para vocês por que para vocês faz sentido ser parte da Votorantim Cimentos? Isso eu já sei, isso você praticou horas na frente do espelho, entendendo. Se você já está no processo, é porque você já pensou nisso várias vezes.
Eu quero ver de você o lado diferente. Eu quero ver de você aquilo que talvez não seja tão natural, aquilo que não seja tão espontâneo. O que acontece muitas vezes? A gente se enfrenta com um grande medo do tempo. O que paralisa a gente quando recebe uma proposta de seleção, né? Você tem 2 minutos para se apresentar. Você tem que fazer um vídeo de até 3 minutos. Você tem 1 minuto e meio para contar o que te faz único. E aí a gente começa a colapsar, tá? Porque a gente, muitas vezes, fica tão preocupado com isso do tempo e como eu vou entrar, e é tão pouco tempo, e eu tenho 30 anos de vida, e como eu vou colocar tudo em 2 minutos? E a primeira coisa que vem aí é calma. Respira, né? Tipo, vamos ponderar o que realmente é importante nessa nossa história. Por quê? Porque vocês têm 2 minutos para impactar. Vocês têm 2 minutos para contar a verdade, para contar quem vocês são, para contar como isso faz sentido com a empresa. De novo, o pitch, a apresentação pessoal, não é o único momento que vocês vão ter para mostrar isso, mas é um momento importante, e geralmente é o primeiro momento. Então, como vocês se dediquem nesse processo, vai ser proporcional ao impacto que vocês vão conseguir gerar, né? No auditório, no entrevistador, na pessoa que esteja realmente participando dessa dinâmica, tá? Então, para me apresentar, eu vou contar para vocês a seguinte história, tá? Minha história de vida, eu estou hoje com 32 anos, tá? Então, para começar, a primeira parte da minha vida, os primeiros 7 anos, tá? Eu sou uma criança uruguaia, um ninho ia falar, né? Eu sou do Uruguai, eu sou filho do Paco e da Carmen, são meus pais, valores fundamentais na minha vida. Eu tenho uma irmã mais velha. Minha infância foi muito feliz, mas foi realmente bastante conturbada, entendendo quem eu era, né? E como aquelas coisas que eu era de criança não faziam tanto sentido quando eu comecei a crescer e a interagir com outras pessoas. E aí vocês veem a influência, né, do Brasil, né? A Paquita já estava comigo, a Xuxa estava crescendo comigo também. Dos meus 7 aos meus 14 anos, está marcado pelo queixo. Por quê? Porque quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar na feira, vendendo queixos. Tudo que eu faço hoje com pessoas, com RH, com isso, veio dos conhecimentos que a feira trouxeram para mim. Uma coisa que talvez não faria tanto sentido para alguém que trabalha com RH. Entre meus 14 e meus 21, eu entendi quem eu era. E eu realmente me assumi um homem gay e me valorizei e entendi qual era a minha essência de vida. Entre meus 21 e meus 28 anos, eu entrei na Votorantim Cimentos, descobri o meu propósito, descobri que eu, que sou formado em negócios, que sou do Uruguai, que não conhecia nada do Brasil, poderia impactar a vida de tantas pessoas numa empresa de cimento, trabalhando com o quê? Com RH, com recrutamento e seleção, com jovens e, por que não, multiplicando esse meu impacto. E dos meus 28 e meus 32, nessa última fase da minha vida, eu vivo cada dia meu propósito. Esse sou eu, num trabalho que eu fiz com formação profissional de pessoas trans. Eu tive a oportunidade de ir para a ONU a apresentar o trabalho que tenho feito na Votorantim Cimentos, e hoje a empregabilidade trans é uma das minhas principais motivações e propósitos de vida. Tá? E eu estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês a história, e acho que nós temos muito a ver nesse nosso encontro. Tá? 2 minutos, 32 anos de vida. Vocês viram um reloginho aí comigo, me acompanhando? Isso foram 2 minutos. Eu contei tudo o que eu queria? Talvez não. Eu ensaiei tudo o que eu tivesse para ficar melhor ainda? Certeza que não, né? O Luiz falou que o teu está corrido, né? Então, a gente aí dá uns pulos. Mas o importante é, eu tinha 2 minutos para me apresentar. Eu tinha 2 minutos para contar para vocês, em 5 blocos, quem eu era. E por que para mim faz sentido estar aqui. O que eu fiz agora é uma técnica que a gente já usou na Votorantim Cimentos em seleção, que é a teoria dos setênios, tá? Aí não vou ficar trazendo para vocês muita teoria, não, podem pesquisar, vale muito a pena. Mas a teoria dos setênios, o que basicamente faz, ela pega a nossa vida, você divide em blocos de 7 em 7 anos, e aí você coloca, o que é o mais importante de cada um desses ciclos? Né? Então, você começa a entender como dividir tua história e contar que é relevante. Porque dos meus primeiros 7 anos de vida, cara, eu fui na escola. Eu poderia contar que sim, que eu sofri bullying porque era uma criança LGBT, que nasci no meio da roça, que ninguém me entendia, que não encontrava meu lugar. E que eu não entendia porque, se na minha casa era normal brincar com o salto da minha mãe, quando eu ia para casa dos meus amigos tinha que brincar com uma bola.
Isso marcou o meu futuro? Sem dúvida. Mas isso é relevante nesse momento? Talvez não. Mas o que eu precisava contar desse meu setenho era, eu fui uma criança uruguaia, da roça, dos valores dos meus pais. Então, quando a gente pega a história de vida e consegue dividir, né, em pequenos tracinhos, né, fica muito mais simples na hora de entender como poder levar isso. Agora, por que é tão importante, né, entender esse ponto? Porque quando a gente se enfrenta numa dinâmica, na hora de fazer um pitch, na hora de fazer uma apresentação pessoal, a pergunta que nós precisamos sempre responder é: quem eu sou? Parece muito idiota, gente. Nossa, o Aldo veio, contou esse oba-oba para eu me perguntar quem eu sou. Sim, oi, tudo bem? Estou aqui. Vim do Uruguai para isso, senão eu ficava lá. É muito importante, a gente não para. A gente não para realmente para a gente parar de pensar, olha, quem eu sou. Quando eu pergunto para vocês, quem vocês são? O que traz essa resposta? O que tem que ter, né, quando vocês pensam quem eu sou? Tenho aqui algumas coisas que eu acho que são super importantes, né, para colocar aí e pensar. Nós temos hoje que entender qual é a nossa história, quais são nossos valores, no que a gente acredita, qual foi o turning point das nossas vidas. Para me contar que eu, quando estava entre meus 14 e 21 anos, eu me assumi como um homem gay, foi um turning point da minha vida. E por que para mim foi importante? Porque eu entendi minha verdade. Mas talvez para você, a tua verdade foi quando apareceu uma pessoa querida na tua vida. Ou quando faleceu alguém que te marcou muito. Então, são pontos que são importantes saber quais são essas nossas histórias. E poder trazer isso para gerar. A gente aqui não precisa trazer uma novela mexicana de drama, não, gente, tá? Essa também é outra dica. Aqui a gente não está em criança esperança, não, tá? Então, tipo, cada um de vocês tem que focar no que para vocês é importante. E aqui tem outro ponto. Assim, super poderoso. Não tem história mais importante do que a outra. Geralmente o que acontece é, eu escutei a história da Marina. A Marina vem falando que o sonho de vida dela é ser mãe e procurar uma empresa, que você for uma família e tal. Cara, meu sonho é poder ganhar um salário que me faça viajar todo ano, sei lá, para as Maldivas. Tem mais valor o sonho da Marina ou o meu? Então, muitas vezes, a gente precisa parar e entender que o poder da nossa história é nosso. Quem dá poder para a nossa história é a gente. Tá? Então, ficar muito ligado nisso que nenhuma história se repete. Tá? E nenhuma história, e vocês têm que trazer a verdade de vocês do jeito que vocês vivem a verdade de vocês. Tá bom? Então, histórias que marcou tua vida. Valores, aquilo que você acredita. E uma coisa com os valores que é muito importante, gente. Quais são os não negociáveis que vocês têm? Por exemplo, eu sou um apaixonado, eu trabalho hoje na indústria do cimento. Eu sou um apaixonado pela indústria da beleza. Sempre gostei, tá? Sempre. Eu seguiria trabalhar, se fosse uma movimentação de carreira para a indústria da beleza, eu vou procurar uma empresa que não faça teste em animais, por exemplo. Porque isso para mim é um não negociável. Isso mexe com meus valores, isso mexe com quem eu sou. Lembram que você deve ter aprendido multicultural? Então, como os meus valores e os meus não negociáveis também intervêm nesse processo. Naquilo que eu acredito, momentos que marcaram minha vida e, sobretudo, visão de futuro. A nossa história não acaba hoje. Quando a gente faz uma retrospectiva de quem a gente é, tá? A gente parte por um momento no qual nós precisamos saber de onde a gente vem, para saber quem somos, mas para tentar entender para onde vamos. Então, quando vocês se apresentem, sempre tem que ficar claro por que vocês querem estar aí? Por que faz sentido estar nesse momento, na companhia, nesse processo? Tá? Eu vou propor para vocês uma pequena perguntinha aqui, antes de abrir o nosso breakout room, para conversar um pouquinho aí internamente. Tá? Imaginem que vocês agora vão entrar numa cápsula do tempo, tá? Que vai congelar sua história de vida para ela durar para sempre. Tá? Que coisas vocês colocariam nessa cápsula do tempo? O exercício aqui vai ser o seguinte. Imaginem que estamos no ano 2030, tá? Vocês são trainees da Votorantim Cimentos,
tanto faz quanto vocês conhecem da empresa, tá? A gente vai entrar nisso depois, não é o ponto agora, tá? Mas imaginem que vocês trabalham numa empresa de indústria cimenteira. Pronto. Vocês já estão no ano 2030, já passou o Covid, todo mundo vacinado, grandes raves, grandes carnavais de novo, todo mundo muito louco, cheio de glitter na rua, que a gente adora, tá? Não vem que vocês não gostam não, que eu também gosto, tá? Vocês já passaram 8 anos de que foram trainees na Votorantim Cimentos. Então, imaginem quanta experiência vocês acumularam, além da experiência que vocês já têm, né, até 2022. Além disso, imaginem que no ano 2030 a gente conseguiu completar a agenda da ONU dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, 2030 é o ano, tá? 8 anos vocês que estão na Votorantim Cimentos, 8 anos sem pandemia, a ONU completou os objetivos, só um carnaval infinito que durou 3 meses, é coisa muito boa. Agora, quanto disso vocês vão contar para a sua história? Então, qual vai ser a proposta que eu trago para vocês agora? Eu quero que nos breakout rooms, tá? Na turma que vocês estejam aí, tá? A gente vai dar talvez um tempinho, Luiz, o que você acha? Uns 15 minutinhos, pode ser? Para favorecer o diálogo? Dá para fazer? Sim, ótimo, ótimo. Ótimo. Para que a gente vai fazer um só breakout room, para a gente aproveitar melhor. Eu acho que o ponto importante é, pensem, onde vocês estão hoje, só que se vão se posicionar 8 anos para frente. Então, é a vida que vocês viveram até agora, mas a visão de futuro dos próximos 8 anos. O que vocês colocariam na cápsula do tempo para congelar? O que vocês contariam para essa galera que está ao redor de vocês, que é importante para vocês? Qual seria a minha dica quando vocês estejam dentro das salinhas do breakout room? Tomem um minutinho, tá? Para alinhar as ideias. Peguem uma caneta, no celular, no que vocês tiverem, peguem e façam um mini roteirinho. Quais pontos são os importantes? E depois troquem, tá? Cada um pode apresentar o que acha, pode ir fazendo uma interação. Sejam, assim, um ponto super importante e cada vez mais a gente vê nas dinâmicas de processo seletivo agora, que são todas online, como se faz importante a autogestão do tempo do time. Então, se vocês têm 15 minutos, vocês vão receber uma comunicação que vai falar, a sala fecha em 5 minutos, ou fecha em 1 minuto. Então, como vocês se preparam também e já vão praticando para ponderar a força do speech de vocês, o que vocês querem compartilhar, e que todo mundo possa participar também. Lembrando que se você rouba tempo do coleguinha, não está sendo legal com o coleguinha, tá? Acho que esse ponto é muito importante. Eu vou parar então aqui de compartilhar minha tela, só para a gente se temos algum comentário, só que eu não sei onde eu paro de compartilhar minha tela. Ah, tem stop share. Ah, gente, que burro, desculpa. Aí vi. Temos alguma dúvida, pessoal? A cápsula seria coletiva? Não, a cápsula seria individual. Cada um de vocês vai compartilhar sua cápsula com a turma, tá? Tenho que guardar algo no meu momento atual? É para falar o que você faria nesses 8 anos futuros? Olha, vamos fazer de novo a cápsula hipotética, tá? Vocês estão hoje posicionados no ano 2030. O que eu quero que vocês conversem com o time? A história de vocês até hoje, 2022, adicionando o que foi a experiência de 8 anos para frente. Tá? Então, imaginem que vocês hoje foram contratados como trainees, ano 2021, tá? Ou vai ser também 2022, entrando agora no processo, tá? Aí vocês vão ter 8 anos para frente. Então, vocês estão em 2030 com o tempo vivido até agora, mais essa experiência de trainee. Ficou claro? Sim? Ótimo. Aí, então, time, como foi se encapsular um pouquinho? Eu queria escutar aí umas 2 pessoas aí, quem se prontifica aí levantando a mão, trazer aí alguém, né, que consiga contar aí. Acho que a Débora, o Nênio, enfim. Débora, quer começar? Posso começar? Vai, Débora, então. Oi, Como foi? meu nome é Débora, sou de São Prazer, Paulo. Débora. Luiz, já me conhece? Luiz, oi. Tudo bem? Em tudo. Então, a minha sala com o Wellington e o João foi maravilhosa, assim, experiências incríveis, e cada um puxou para um lado. Eu anotei aqui um pouquinho de cada um. Então, o João tem fatores muito ligados ao empreendedorismo.
O Wellington tem fatores ligados com a motivação e como as coisas surgem. Então, isso são coisas que eles colocariam nas cápsulas. Por exemplo, por que que Deus existe e não por que que não existe outro Deus, enfim. Então, a formação dele ele liga muito para isso. E a minha experiência foi totalmente fora, que foi ligada a relacionamento amoroso. Atualmente sou casada com uma mulher, o nome dela é Débora também. E, assim, o meu relacionamento, ele não leva só na parte de amoroso, não que eu não a ame, mas não é só o fato de eu amar a pessoa, e sim o que a pessoa traz para mim. Então, ela me trouxe, assim, um mundo totalmente diferente. Ela me fez olhar o mundo com um olhar mais verdadeiro ligado a mim. Eu era muito da pessoa que gostava de cabelo liso, de sempre aceitar o que a sociedade me trazia. Por exemplo, a mulher tem que andar sempre com o cabelo arrumadinho, não pode ter nenhum frizz. Eu estou dando um exemplo. Quem gostar de cabelo liso também não tem problema. Cabelo liso não pode ser muito cheguei, ou seja, uma cor rosa ou um azul, não pode ser muito assim. E tem que ser padrões, assim, magra e tudo mais. E assim, depois que eu conheci ela me mostrou muito a minha verdade comigo mesma, que isso é bom até para as empresas, porque como uma empresa vai contratar alguém que não se enxerga de verdade, que não tem sinceridade consigo mesma. Então, eu acho que 100%. isso... E eu acho que aí, Débora, na tua experiência, acho que um ponto super importante que você traz também para a gente é isso de que você talvez pode não mostrar essa sua verdade num processo. E talvez você ser contratada. Sem dúvida. Isso acontece o tempo todo. Agora, quanto isso vai durar de forma genuína, verdadeira? Até que ponto você vai tentar encaixar num formato que talvez não seja? Então, eu acho que você, uma parte muito rica que você trouxe também aqui é que, na tua sala, trouxemos experiências diferentes. Aquilo que a gente falou antes de nos dividir, né? Foi tipo aquilo, cada história tem a sua unicidade, essa coisa que precisa ser valorizada e compartilhada, né? Então, talvez num processo seletivo, talvez a Débora do passado teria um pouco de receio de falar, até inclusive que ela está hoje num relacionamento com uma outra mulher, né? Quem daria de pensar em falar da beleza que está por trás, né? E que se faz muito visível quando a gente aceita nossas características físicas, por exemplo, né? Mas esse é um ponto importante aqui, né? De entender olha como foram ficando casadas os nossos encontros anteriores também, né? Então, tipo, diversidade valorizada, quando eu tenho um fit que realmente, quando eu sinto isso do outro lado, para poder levar essa minha verdade. Excelente, Débora, super obrigado, viu? Lindo demais. Obrigado por compartilhar. Eu que agradeço. Enio, prazer. E aí, galera, boa noite. Bem, boa noite, Primeiro prazer. de tudo, Luiz, muito obrigado por essa iniciativa sua. Tá ajudando pra caramba, trazendo muita informação legal. Cara, tá sendo muito legal. Então, na sala que a gente estava conversando, o denominador comum, a ideia central que a gente chegou foi a seguinte: levar coisas que fazem muito sentido para a gente, coisas muito particulares, por exemplo, livros, família, memórias importantes que viveu na infância, como também experiências profissionais, tudo isso com o seguinte propósito: não perder sua essência, não se deixar levar pelo ego, para principalmente motivar as pessoas, ser referência para as pessoas, do mesmo jeito que o Aldo, após mostrar sua história aí, está sendo referência para a gente. Então essa foi a nossa ideia. Olha que resposta deixou em mim, Nênio, hein? Olha que resposta, só o exemplo que eu trouxe, viu? Mas acho que isso é muito legal também, entender? Acho que o exercício aqui não é tanto pensar nesse momento, né, das salas divididas, quanto era realmente a força do speech mesmo de cada um, sino realmente entender o que eu priorizo, como eu levo. Acho que esse tipo de coisas, você falou livros, referências, inspirações. Eu já passei, por exemplo, a gente vai falar, vou pedir para os meninos contarem da história deles agora, mas para mim uma das apresentações pessoais que mais me marcou, que eu vi numa seleção de trainee, foi um menino que chegou com uma bola de vôlei, tá? Ele aparece na seleção só com isso na mão. E a pergunta foi, beleza, mas o que tem a ver?
Aí ele falou que a grande inspiração dele era o Bernardinho. E ele começou a colocar com post-its na bola de vôlei características da personalidade do Bernardinho que ele se identificava também. Então, em 2 minutos, eu consegui conhecer quem inspirava, que características ele valorizava nos outros, como representavam nele e qual era a ilusão do futuro e tudo aquilo que via por trás, né? Então, acho que é exercício de pensar em a inspiração que nós também estamos gerando nesse processo. Acho que isso é muito importante. Então, quanto mais referências vocês tragam, acho que vai ser sempre muito mais rico e poderoso. Super obrigado por compartilhar, Neni, tá? Valeu mesmo. Eu que agradeço. Aldo, só mais uma coisinha. Eu acho muito bacana quando a gente leva essas características pessoais, emocionais nossas para o nosso pitch, porque muitas vezes a gente está preocupado em falar questões de resultado, do que fez, mas às vezes um pequeno detalhe que você dá a respeito da sua vida, de alguma coisa que é importante emocionalmente para você, já mostra ali para o recrutador toda uma história, todo um sentido, diferentemente se você tivesse preocupado em falar de números ou coisas muito materiais que você fez nas experiências que você passou. Não, e acho que assim, 100%. E um primeiro ponto também que eu gostaria de reforçar aqui é a gente se prepara para uma seleção, muitas vezes, falando o que a gente acha que a empresa quer ouvir. E esse tem sido um grande erro, sabe? Porque o recrutador sabe qual é o papo furado, sabe qual é o speech que já está vindo, sabe? Então, acho que quando a gente pensa em mostrar a verdade, isso muda muito. Então, cara, não tenta forçar uma barreira, sabe? Não tenta fazer esse processo de forma diferente, tá? Eu falei que iam falar 2 pessoas só, mas a Eli levantou a mão e como eu entrei na sala com ela, ela tem um filho tão fofo, né? Que eu já conheci o Marcelo. Vou dar a palavra para ela para fechar esse bloco aí. Obrigado, Nênio, tá? Eli, Obrigado. Conta pra gente, então. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Elisiane, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. Então, assim, gente, a minha sala era junto com a Beatriz e a gente viu muito oposto as nossas questões que colocaríamos na cápsula. Eu colocaria minha experiência com a minha vida dos meus 10 aos meus 18 anos. Eu tive uma experiência muito engrandecedora com câncer, eu fui curada de um câncer. Então, eu tive que ser guerreira, eu tive que ser forte, eu tive que lutar, eu tive que passar por sessões de quimioterapias que poderiam me destruir, mas eu sempre tive o otimismo comigo, eu sempre estive forte, eu sempre fortaleci a minha família. Então, eu com certeza colocaria isso dentro de uma cápsula, porque mais na frente eu iria sempre lembrar da minha bravura, eu iria sempre lembrar do quanto que eu lutei, e que todos diziam que eu não iria conseguir ter um filho, e o Aldo viu, eu tenho um filho, ele tem 4 anos, e eu sou muito feliz, então eu colocaria com certeza isso dentro de uma cápsula, a minha persistência, a minha garra, a minha valentia, eu consegui chegar lá, e como mãe, minha experiência como mãe, com certeza estaria dentro dessa cápsula, porque é engrandecedor, a gente aprende muito sendo mãe, a gente aprende muito mais sendo mãe do que com qualquer outra experiência, a gente é resiliente, a gente é forte, a gente luta por uma pessoa, então se a gente consegue lutar por uma pessoa, por alguém que é parte de você, você consegue lutar por qualquer outra coisa na vida. E a Beatriz me trouxe também a questão do empreendedorismo dela, daquela garra que ela tem para conseguir lugar e espaço na publicidade. Então, todas as formas que caracterizam uma vida, eu valorizo demais. Então, obrigada, Beatriz, pela sua experiência e por ter me ouvido. Então, obrigada, gente, por essa oportunidade. Obrigada, Aldo, por te conhecer e saber tua vida. Aquele pitch ali, para mim, agora vai ser assim que eu vou fazer o meu. Então, obrigada pela sua experiência. E foi incrível. Obrigada mesmo, gente. Excelente. Primeiro, super obrigado por compartilhar. Acho que sempre histórias de superação são super importantes. Esse ponto que você traz da maternidade tem um valor gigante. Quantas vezes a gente esconde esses processos, né? Porque as empresas vão entender que não, né? Inclusive na seleção do Léo e da Marina tivemos uma mãe na seleção e eu lembro que a gente cuidou muito dos detalhes com ela, sabe? A gente trouxe até o marido dela para a seleção para cuidar, tipo, ela saía na dinâmica no meio para aumentar o filho e tal. Então, acho que está mudando muito também essa nova perspectiva, tá? Então,
Super obrigado por compartilhar. Acho que uma coisa que estou amando desse encontro é que o chat está bombando entre vocês, entre as salas aí, né? Então, essa parte acho que é super, super importante, tá? Para poder fazer acontecer. Luiz, posso compartilhar minha tela de novo para retomar um pouco aqui? Eu só quero dar uma mensagem aqui, Claro. Aldo, para as pessoas. Deixa eu me adicionar aqui, pronto. Pessoal, a gente depois, como prática, ao final de cada encontro, a gente coloca lá no grupo do Facebook do Movimento Seja, comente aqui a sua experiência e coloca o seu perfil do LinkedIn. Então, vocês podem se conectar ou pelo próprio Face também, conectar com as pessoas que vocês tiveram contato aqui. Então, eu vi que vocês gostaram muito das pessoas que vocês conversaram e eu vou deixar aqui no link o grupo do Face. Se por acaso alguém não tiver no grupo do Face, entra lá no grupo do Face, porque vocês conseguem aí depois, assim que acabar, eu vou soltar eu não vou soltar agora, porque senão vocês vão desviar a atenção, tá bom? E aí, a hora que acabar, vocês sabem que vai entrar lá para vocês, tá bom? E o grupo do Face, ele faz uma pergunta. Se você responder a pergunta, você já está inscrito no Movimento Seja? Aí, se colocar que sim, a sua aprovação é automática, tá bom? Se você não responder nada, ele vem para a gente, ele vem para o administrador. Mas é só para ter um controle, beleza? Então, era isso, Aldo. Brilhante. Vou compartilhar aqui, então. Não consigo compartilhar. Me fala, Luiz, você consegue habilitar para mim aí? Consigo. Deixa eu parar de compartilhar o meu. Ótimo. Pronto. Beleza. Então, estava tocando música até agora? Não, até agora não. A música tinha parado já. Aí está todo mundo vendo a minha tela, certo? Excelente. Muito bom. Então, a gente falou da cápsula que levaríamos e como. Acho que um ponto importantíssimo aqui para retomar, então, agora é o seguinte. Como essa história se conecta com o contexto atual, tá? Então, por que eu pedi para vocês olharem e por que tinha aquele pontinho de 2030 e a agenda dos objetivos da ONU sendo cumprida e atingida e tal? Por quê, galera? Porque é importante mostrar que vocês estão antenados, que vocês sabem o que está acontecendo fora da nossa própria bolha, tá? Então, é importante entender que a história de vida de vocês é importante, mas que também tem que se conectar com o contexto atual, tá? E, ao mesmo tempo, essa história precisa se conectar com a história da empresa, tá? Então, esses três elementos, como minha história de vida se conecta com o contexto atual e se conecta com a história da empresa, vai fazer toda a diferença na força do pitch de vocês. Quando eu falo de Votorantim Cimento, estou falando de quê? Estou falando de uma empresa global referência de material de construção, que é parte do grupo Votorantim, que ela está presente em mais de 11 países, que é o número 1 no Brasil, 6º a nível mundial, quando a gente tira os amigos chineses, que eles têm um monopólio da construção aí, né, que são a muralha china, esse monte de coisa aí, deixa eles lá. Que somos mais de 11 mil empregados ao redor do mundo, tá? Que a gente consegue produzir mais de 50 milhões de toneladas de cimento, que nós temos um portfólio super diversificado, que não só fazemos cimento, somos uma empresa de minerais, materiais e soluções. Então, nós temos hoje cimento, agregado, argamassa, concreto, rejuntamento, insumos agrícolas, tecnologias para processamento de resíduos. Por que é importante saber da empresa? Porque esses três elementos têm que se conectar. Minha história, o contexto atual, onde estou inserido, com a empresa. Então, aqui já vem outra dica de ouro. Galera, estudem na empresa. Estudem. Entrem no site, entrem no Facebook, entrem no Insta, peguem referências de amigos que trabalhem lá, entrem no LinkedIn, onde vocês queiram, mas estudem da empresa, porque essa conexão com a empresa que vocês vão ter vai ser super poderosa para poder realmente ter esse pitch de sucesso, né? E poder realmente fazer acontecer do melhor jeito possível e que realmente o que vocês querem compartilhar tenha, sim, uma referência muito rica. Agora, como histórias pessoais em contextos atuais e alinhadas com a empresa se conectam? Eu já apresentei para vocês meus dois super convidados de hoje, né, que tem essas fotos babadeiras nas redes sociais, né? Então, não qualquer um. Então, eu queria pedir para o Leo e para a Má agora contar rapidinho como foi para eles essa experiência de se prepararem para essa trilha online que a gente fez, né? Para esse desafio em vídeo que foi ao longo do processo. Quem quer começar? Eu até vou parar de compartilhar minha tela, assim acho que podemos focar no rostinho deles melhor. Pode começar dessa vez, Léo.
Agora é aquele choque, né? Aquela foto montada, aí vocês veem a gente assim, ao vivo. Tá linda de qualquer jeito, vai. Bom, então eu começo. Obrigado, Mar. Como que eu me preparei para o vídeo do processo seletivo, o primeiro vídeo online? Aldo já deu uma boa brifada, uma palavra que eu adoro, brifada. Estudar a empresa. Primeiro, eu fui estudar o que a Votorantim tinha como princípios e valores. E uma vez feito isso, eu comecei a olhar para mim. Parece clichê, mas autoconhecimento é tudo nessa hora, gente. Não adianta você querer passar uma mensagem sobre você que não é você. Então, a gente, às vezes, tenta inventar histórias sobre a gente, querer contar vantagem, enfim. As máscaras, elas caem, gente. Então, sejam vocês, saibam quem vocês são. E a dica que eu posso passar, que foi o que funcionou comigo. Tenta identificar uma parte de você que combina com a parte que você estudou sobre a empresa. Então, pegue uma crença e um valor seu que tem sinergia com uma crença e um valor da empresa e tire leite de pedra, gente. Faça render esses valores em comum que não tem erro. Essa é a minha dica para o vídeo online. Sua vez, Mar. Perfeito, Léo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, isso que o Léo falou, não vou ser repetitivo aqui, mas de buscar, acho que o primeiro, antes de você pesquisar sobre a empresa, é entender se realmente essa empresa faz sentido para você, né? Então, pesquisar os valores, porque não adianta nada você tentar se encaixar em algo que não faz sentido, porque lá na frente você vai pagar esse preço, né? As máscaras não se sustentam, e a mesma coisa para essa questão de valor do que você não abre mão. Então, eu sei que quando a gente está no processo, a gente quer, né, normalmente, quer muito um emprego legal, quer muito estar numa empresa legal, mas você tem que primeiro pensar, a que preço, né? E aí, você identificando essa empresa que você entende que faz sentido para você, pesquisar muito, muito. Igual eu lembro que eu entrei no YouTube, eu nem sabia que a Votorantim tinha canal no YouTube, descobri canal no YouTube, eu assisti literalmente todos os vídeos, não sabia o que era a Verdera, eu vi que alguém comentou aqui no chat, não sabia o que era coprocessamento, fui descobrir tudo pesquisando sobre a empresa. Então, conheça ela tecnicamente, conheça o que ela faz, mas também conheça e tente conectar os valores dela com os seus. Esse é o principal ponto. E aí, partindo disso, você entendeu que essa empresa faz sentido, seus valores fazem sentido com os valores dela, se conectam, que você estudou tecnicamente o que essa empresa faz. Como que você vai se preparar, né, para as fases, seja online, seja presencial, além de estudar. No caso do vídeo, como o Aldo falou, e é algo que está super em alta, principalmente, né, agora na pandemia, ensaiar e treinar e ensaiar. E tudo começa ali com um pitch, porque a gente fala, é só um pitch, é só um discurso. Não, vai desenrolar tudo, vai desenrolar o seu vídeo, vai desenrolar a sua entrevista, vai desenrolar todo o seu processo, porque aquela é a sua história, aquela é a sua verdade. Então, ensaia muito, trabalha, você não vai construir seu pitch com meia hora que eu sentei aqui, listei, fiz faculdade XY, tenho tantos anos. Não é isso. A gente já viu, né, no bloco anterior do Aldo, que tem muito mais coisa que isso. Então, tira um tempo mesmo para refletir, é dedicação, é ensaio, é estudo. Então, é isso. Se eu pudesse resumir, é isso. Time, vocês arrasam. Sabe que eu chamo eles de filhos, né? Eles chamam me chamam de papo o tempo todo, né? É por isso. A gente tem uma conexão assim bem forte. Eles arrasam muito, né? Por isso eu trouxe eles para aqui para conversar com a gente. Mas, voltando aqui, acho que os pontos que eles trouxeram são super relevantes para entender que sim, de que a experiência deles, assim, que vocês veem como faz sentido por alguém que já passou por esse processo, que já trouxe, né, essas necessidades também ao longo da jornada. Aí a Débora falava, a etapa do vídeo é a mais complicada. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, tá? Porque eu acho até, Débora, que a etapa do vídeo leva mais tempo, mas não é a mais complicada de todas, não, tá? Só queria fixar aqui a foto deles, que estão com o gloss certíssimo, né? Então, já que todo mundo compartilhou, né? Tiraram um print já, podemos continuar. A gente chama na Votorantim Cimentos esse primeiro ponto online de trilha de desenvolvimento, tá? Então, é aí quando vocês têm os desafios que vocês têm que fazer em cada processo. Então, quando você entra, você se inscreveu, tem o fit cultural geralmente, e aí começa a etapa dessa trilha, tá? E essa parte que a gente tem que dar o close é certíssimo, tá? Então, tipo,
Nós temos que ter o conteúdo, nós temos que mostrar, porque essa aí quando começa a verdadeira concorrência, tá? Então, aí a gente entra nesse processo. O que é importante entender agora, né? A gente falou bastante, acho que isso ficou bastante claro já, o poder do pitch, né? O poder da nossa fala. O poder do pitch basicamente é isso, é como eu estou contando a minha verdade. Então, eu vou fazer um vídeo, estou sentado assim na cadeira, estou falando nesse tom de voz. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou o Aldo, eu estou muito feliz da oportunidade. Obrigado, Luiz, por ter me convidado. Não, gente, que horror! Eu não quero essa pessoa comigo na minha empresa, nunca. Não chamo nem para tomar um café, nem para um copo de água na rua. Não te dou. Porque eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, esse entendimento da empresa, das características da empresa, do perfil da galera que trabalha, é super importante para vocês entrarem da primeira vez. Então, tipo, você tem que levar uma energia, tem que levar uma linha de raciocínio, tem que colocar as coisas pautadas. O que acontece? Aí a Débora falou, é a parte mais difícil, odeio. Aí o Gabriel colocou, também tem problemas com o vídeo. E aí entra o primeiro medo que todo mundo, né, tem, o primeiro medo mito, que é o extrovertido versus o introvertido. Porque eu sou introvertido, porque me dou mal, porque não sei falar em público, porque ninguém me escuta, porque eu não sei como sair dessa, e aí vou na dinâmica, e vai ter alguém que fala muito melhor do que eu, e ele vai destacar, porque sempre é a mesma coisa. Não, gente. Lembra que a gente falou no começo? Cada história única, cada história tem seu peso, cada... Então, isso não pode vir aqui. Vamos mudar um pouco essa coisa da extroversão e introversão? Vamos entender que isso são fontes de energia. O extrovertido, o Aldo, é claramente um extrovertido, tá? O Aldo precisa de energia do ambiente. Isso que me faz bem. Eu preciso de pessoa. Eu sou a pessoa que sofre no home office. Trabalho remoto para mim é impossível, porque eu gosto de gente, eu gosto do café fofoca, sabe? Gosto de abraçar. Eu preciso disso. Tem pessoas que não, tá? Ao mesmo tempo, tem as pessoas que gostam do espaço delas, são mais introspectivas. A introversão vem daí. O jeito de como você vai se comunicar não tem que ser guiado por isso. Você não vai ser um fake, tá? Mas, ao mesmo tempo, é importante que você traga a sua verdade, mas não se deixe limitar, porque a seleção, muitas vezes, sim, é bastante injusta com quem é introvertido. Então, quais são as tuas técnicas para poder mostrar a tua verdade no processo? Alguém perguntou, a Bia perguntou, vídeo narrado e editado tem problema? Eu vou falar da edição do vídeo agora. Não tem problema, não. Faça um speech consistente, tenta deixar ele natural. E isso vem muito aqui com o segundo ponto, que até a Marina falou, é prática. As horas que o Steve Jobs, quem nunca viu uma apresentação da Apple, do Steve Jobs, do iPhone, do iPod, do que for, assiste, coloca no YouTube agora. Agora não que estamos aqui, né? Quando sair daqui, coloca no YouTube. Steve Jobs, lançamento, iPhone X, o que for. A clareza com que ele faz isso são dias e dias e dias de prática. O melhor amigo numa seleção é o espelho, gente. Vocês têm que estar confiantes, você tem que falar. Vocês vão se gravar, vão se ver, vão se encostar, não vão se encostar. Você pode ficar aqui, uma coisa é, você pode ter referências para narrar, você pode ir fazendo como estou agora, vocês não sabem se nesse momento eu estou olhando para vocês e falando da alma ou estou lendo uma tela, um teleprompter, sabe, tipo que nem jornal, vocês não sabem. Isso é prática. Imagina se fiz um teleprompter aqui, né? Que falsidade. Mas não é. É do coração mesmo, juro para vocês. Mas aqui o ponto é o seguinte, são técnicas. Então, vocês podem ter post-its, podem ter guias, podem ir passando um scroll aí, né? Que a tela vai subindo. Vocês podem ir até lendo. O importante é a naturalidade que vocês conseguem nesse ponto, tá? A Manuela falava, dicas para quem é introvertido. Manuela, pega teu jeito da comunicação. Entende como você deixa tuas ideias mais claras. Eu, quando pego um vídeo de um processo seletivo, eu gosto de ver as pessoas. Eu não gosto de PPT narrado. Para mim é importante criar essa conexão com a pessoa, ver como ela se expressa. Não gosto só de escutar a voz dela por trás. Tá? Pelo menos em alguns trechinhos, dá para fazer algumas coisas. Tá? Mas assim, é importante pegar o teu ritmo da comunicação e como você deixa as tuas ideias cada vez mais claras. Débora, quanto mais eu gravo, mais acho que está ruim. Mostrou para mais pessoas? Eu sempre falo a mesma coisa. Você tem uma ideia que você quer vender para alguém, apresenta para alguém que não conheça nada da empresa. Vocês querem ser treinistas durante cimentos. Não vão mostrar o vídeo para o Aldo, que já viu o vídeo de seleção para cimentos há muito tempo. Mostra para tua tia Joaninha, que ela não faz ideia da empresa qual é, e pergunta se ela entende o que você quer transmitir, se ela compraria vocês nesse processo. Tá?
Acho que esse é um ponto super importante para mais pessoas validarem isso aí. Agora, vai ficar bem na primeira? Não. E esse sou eu, numa porção, né, dos meus vídeos que eu tenho no meu iPhone. Aí coloquei, tipo, acho que são 10 prints, mas desse vídeo só que eu gravei para um evento da empresa, tem 60 prints errados, né? Porque isso, de primeira, não vai ficar bem. É muito difícil. Né? Mas assim, como vai ser o passo prévio para fazer o vídeo? Eu não posso sentar e parar aqui, só gravar e achar que isso vai dar certo. Não, time. Então, temos algumas dicas, assim como eu falei da teoria dos setênios, tem outras ferramentas que podem ajudar para esse processo. Então, tem uma que é a linha da vida. Então, parece bastante com os setênios. Galera, criem a linha da vida de vocês. O que é relevante em cada um dos pontos? Dividam em tempos mais curtos. Não tem que ser de 5 em 7, não. Pensem, quais foram os 5 fatos que marcaram minha assistência? Meus 3, meus 2. Quem foram... E aí vocês falaram hoje, o Nenio falou em algumas referências. Quais foram os livros que marcaram? Imagina você se apresentar contando quais são teus 5 livros que marcaram tua vida. Ou 5 seriados, ou as 5 pessoas. As 5 frutas, 5 cidades do mundo. Sei lá, explora que te movimenta. Pensa, quando é significativo, contar de um jeito diferente quem você é. Aí a Débora perguntou das músicas. Cara, quais são tuas 5 músicas? Eu posso definir minha vida em 5 músicas. Com clareza absoluta. Até eu tenho a música do meu casamento, gente. Não tenho nem namorado, mas eu sei com qual vou casar. Sabe? Eu posso contar para vocês... todo mundo pode baixar aí, Say a Little Prayer, da Aretha Franklin. Eu vou casar com essa música, tá? Mas isso já marca até meu futuro. Então, pensem qual é o jeito que vocês podem colocar uma linha da vida, tá? Para poder fazer acontecer. Aí o Juan falou, jogar com as cartas que você tem. E é isso, ninguém conhece mais de vocês. Tem outra técnica que eu gosto muito também, que é o Ikigai, tá? Que é um mandala, que são círculos, que basicamente o Ikigai o que faz é você junta o que você ama, o que você seria pago para fazer, no que você é bom e o que o mundo precisa. Isso dá teu Ikigai, que é a razão de ser. Quem não conhece o Ikigai, procura aí, tá? Super vale a pena, é super simples. Monta, faz tua apresentação baseada no Ikigai. Vai ficar lindo. Porque você está entendendo o que você ama fazer, o que você é bom fazendo, o que você gostaria de ser pago para fazer e que o mundo precisa. Se tua razão de ser, você achou uma empresa para isso, acho que aí você tem na tua mão realmente uma chave bem, bem importante. Isso serve para quê? Para criar um roteiro. Criem roteiros para fazer vídeos, galera. Criem roteiros para apresentação pessoal, tá? Então, tem uma coisa que é bem bacana, que eu gosto muito, que é desse STAR, tá? Então, vocês vão contar uma situação, tá? Então, descrever com clareza qual foi a situação. Vocês vão colocar o papel que vocês tiveram, ou seja, a tarefa nesse contexto que vocês fizeram, qual foi a ação que vocês tomaram nesse momento e o resultado que vocês obtiveram. Isso ajuda muito a contextualizar o momento. Tá? Então, essa é uma dica super valiosa para poder ter um roteiro poderoso. Primeiro vocês escrevem o roteiro, os pontos principais, depois vocês começam a ensaiar, vendem para outras pessoas, validam com os outros, depois começam a gravar. Agora, a gravação, aí vamos matar um mito inicial também. Algumas pessoas conseguem, tá? Mas de primeira, ninguém consegue gravar os 2 minutos de um vídeo perfeito, sem travar, sem nada. Então, já podemos tirar essa ilusão da nossa cabeça. Tá tudo bem você fazer um vídeo editado, tá? Fazer vários trechinhos, fazer por pedacinhos, pegar qualquer aplicativo de graça na internet, editar, né, no celular. Importante nunca superar o tempo que o regulamento do desafio está falando. 2 minutos de vídeo não são 2 minutos 01 ou 02. Você ficou fora da seleção. O trabalho foi perdido. Sempre melhor 1 minuto 59 do que os 2 minutinhos, tá? Mas aí é importante pegar, cara, como você está editando? Vai colocar alguma foto? Vai colocar alguma imagem? Vai colocar alguma música de fundo? Cuidado com as músicas de fundo, volume, tá? Porque se eu não consigo te ouvir, escuto a música, o vídeo também não serve, tá? Acelera o vídeo um pouquinho, não tem problema, mas não vira um esquilo, tá, Felipe? Não. Então, tipo, você tem que ter uma ponderação no que você está colocando. Quer colocar um título, quer colocar um quadrinho? Se os 2 minutos é clavado, João, isso depende muito do regulamento.
Mas se o vídeo fala 2 minutos, minha dica é, faz de 1,58, tá? Deixa um segundo para o Deus do tempo, né, ficar responsável e não ficar fora desse processo. Tá? Uma pergunta ótima aí da Luísa. Deve colocar os pontos negativos ou só os positivos? A gente sempre gosta de se vender pelo bom, né, time? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente sempre conhecer quais são os pontos que nós temos como oportunidade de desenvolvimento. Geralmente, nos vídeos do pitch, a gente não conta muito disso, não, tá? Por quê? Porque é um ponto que a gente deixa para explorar na entrevista. Certeza que alguém vai te perguntar o que você tem que desenvolver, tá? Mas você pode fazer um exercício de humildade no vídeo e colocar, cara, eu ainda quero me aprimorar nesse ponto, o que acho que também é muito importante, tá? Tiago, minha fala é rápida normalmente. A minha também. Tiago, eu falo muito rápido e você vai ter que se ponderar. Você não pode cuspir muita coisa em 2 minutos, ninguém vai entender nada, tá? Então, pondera, tá, o teu texto e valida com outras pessoas, tá? Agora, o que acontece, time? A trilha de desenvolvimento, o vídeo é uma parte. Vocês fizeram o vídeo, entregaram 2 minutos, você entrou, mandou, passei. Recebi o e-mail que fala, você foi selecionado para a seguinte fase do processo, a dinâmica ao vivo. Não vou falar nem presencial, né? Em tempos de Covid, quem sabe quando volta uma dinâmica presencial. Mas hoje vocês têm uma interface que é face-to-face, né? Assim, cara a cara com a empresa. O que eu faço nessa dinâmica ao vivo? Qual é o grande medo da galera, né? Quando recebem a seguinte informação? Você vai ter que se apresentar de forma criativa em 2 minutos, tá? E aí, pânico, grito, tá? E esse aí entra o nervoso nesse processo. Nós, na última seleção de trainee, nós tivemos 2 partes do processo ao vivo, né? Que foram presenciais. Uma que foi uma dinâmica presencial e outra que foi um painel com diretores. Então, o que eu vou pedir? Má, consegue compartilhar com a gente um pouco da tua experiência na dinâmica presencial, por favor? Sim, então vamos lá. Quando a gente está preparando o processo, né, obviamente, tem os direcionamentos, e na nossa época veio um direcionamento que a gente tinha que preparar. Uma das coisas, né, era o famoso pitch aí de 2 minutos, e aí nós, como inocentes candidatos, a gente se prepara achando que são 2 minutos, sem ensaio, eu vou chegar lá, vou ter 2 minutos, vou falar, e pronto, acabou. Já pode ter certeza que não vai ser assim. Vai acontecer alguma coisa, sempre tem um imprevisto aí, né? E aí, no nosso processo, uma das, enfim, atividades dentro, né, dessa primeira etapa presencial, era sim fazer o pitch, mas na hora tinha um elemento surpresa. E o elemento surpresa do nosso processo eram cartas, e aí você tinha que apresentar a sua história, se apresentar como se você fosse alguma daquelas coisas que estavam na carta. Vou explicar o que é. Você virava a carta, rodando um tempo, e nessa carta, cada carta tinha algo. Então, se você fosse um carro, qual carro você seria? Se você fosse uma música, qual música você seria? E aí, o que caiu para mim? Se você fosse um aplicativo, se a sua história fosse um aplicativo, qual aplicativo ele seria? E aí, primeira reação é o quê? Pânico. E você fala, eu estava com o meu discurso aqui pronto. E aí, tem o elemento surpresa. Então, tem que estar preparado para isso e saber que algo nesse sentido pode acontecer. O que eu fiz? Como foi? Tive aqueles primeiros minutos ali de, meu Deus, como eu linko a minha história, que eu já vim preparada de 2 minutos, com um aplicativo. E eu não sou das pessoas que mais entende de aplicativos, uso os básicos dos básicos, né? Instagram, WhatsApp, Spotify, e nada para mim fazia sentido. Nada. E aí, gente, vai de respirar fundo e começar a refletir sobre pressão. E é isso, eles estão te analisando como você lida com as mudanças e etc. E aí, não me julguem, coleguinhas, tá bom? Porque eu já entrei na empresa passando, assim, uma vergonha de boa. Eu lembrei de aplicativos de relacionamento. E eu falei, por que não? Por que não? Eu sou uma pessoa muito relacional, muito de pessoas, parecido com algo sofrendo aí no home office. E aí eu lembrei, eu uso aplicativos e tudo mais, e lembrei do Tinder. E eu falei, nossa, ia ser engraçado, né? Mas Tinder, match com a empresa, acho que pode casar. E aí eu lembrei de um segundo aplicativo, talvez tenha gente que conheça, que chama Happn, que é um aplicativo que você vai andando na rua e vai cruzando com as pessoas. E essa pessoa aparece para você, você pode dar match ou não. Enfim, e falei, gente, perfeito. É isso, vou usar isso para narrar a minha história.
Então, não é no sentido de pegar, não filosofei em cima dele, mas eu conectei esse aplicativo com a minha história. E, basicamente, não vou fazer o pitch aqui, porque eu nem lembro, mas, basicamente, o que eu levei foi... expliquei o que era o aplicativo, porque pode ser que tem pessoas que não conheçam, e falei o porquê que aquilo seria... aquele aplicativo seria, né, a minha história seria eu, porque as conexões são importantes para mim. Então, a conexão começou ali com os meus pais. Quando eles se conectaram, eu nasci plena, e aí fui desenvolvendo a minha história. Então, as pessoas que eu me conectei na faculdade, o que elas agregaram na minha trajetória, em quem eu sou. Fui pegando os pontos importantes que eu já tinha feito no meu pitch, que eu sabia que eu queria levar. Então, eu lembro que eu levei a questão da minha família, que é um pilar e um valor muito importante para mim, e relacionei com essa questão da conexão. Levei a questão da minha faculdade, do trabalho voluntário que eu desenvolvi nesse tempo, levei a questão do meu intercâmbio, e sempre casando com o aplicativo, porque você tem que casar as duas coisas, a sua história e o que eles estão te dando. Então, eu levei muito nessa pegada da conexão que eu né, tinha com cada parte da minha história, e o match, que era o próximo match que eu gostaria de dar. Então, assim, de uma forma bem resumida, essa foi a minha experiência. Falar assim, ele arrasou, né? Vai, é arrasou. simples, não é, né? É isso. Passei uma vergonhazinha, né? Mas criatividade. Mas acho que também esse ponto da Má é super importante de trazer. Cara, o que você tem na mão? Vai ter coisa, a gente vai falar um pouquinho disso agora, antes de fechar, que tem imprevistos que vão acontecer. Vocês não vão ser donos da dinâmica todo o tempo todo, né? Então, acho que esse ponto você vai com uma preparação, vai com esses pontos principais da tua história. Aí tinha alguém que perguntava no vídeo, se eu faço um vídeo de 1 minuto e meio e perdi em 2 minutos, cara, eu não acho ruim não, se você falou tudo, mas você desperdiçou 30 segundinhos para falar alguma coisa bacana, então dá uma esforçadinha, tá? Acho que essa é uma dica boa também. O Leo, pode compartilhar com a gente, por favor, então, como foi a tua experiência no painel com diretores? Que essa foi outra apresentação pessoal que nós tivemos. Boa, vamos lá. No painel com diretores, a nossa missão era de se apresentar de maneira criativa. E a criatividade eles deixaram a critério do candidato interpretar o que é se apresentar de maneira criativa. Eu estava muito travado em pensar em como me apresentar. Eu levo um cartaz e posto foto minhas e vou contando minha história. E, gente, eu juro, eu sonhei com o jeito como eu deveria me apresentar. Eu sonhei que eu deveria me apresentar como se fosse um objeto, e o objeto era uma lixeira. Aí, parece estranho, lixeira é algo meio descarte, lixo, não é positivo. Só que eu lembrei de todo o nosso processo seletivo, ele, desde a primeira etapa presencial, ele tinha como pauta a nossa nova unidade de negócio Verdera, que é focada em coprocessamento, que é reutilizar resíduos como combustível dentro das nossas fábricas. Então, estava toda aquela coisa de reciclagem, coprocessamento e tudo mais, e eu comecei a ver a lixeira não mais como o fim do processo do lixo, mas sim como uma oportunidade de um novo começo. Então, essa foi a mudança de direção para olhar para a lixeira não como fim, mas sim como início. E aí eu comecei a relacionar com os meus pontos fortes. Então, a nossa apresentação, a Votorantim, de maneira muito brilhante, ela nos faz apresentar de maneira às cegas. Então, a gente não quer lá cuspir currículo igual a gente está acostumado a ver em outros processos seletivos. Então, a gente tem que levar a nossa vida como diferencial. Então, comecei a lembrar de aquilo que eu tinha de diferente, aquilo que me tornava único. E era a minha multidisciplinaridade, no caso, né? Como eu falei no início, eu já fui músico, já fui marceneiro, já fui jogador de futebol. Então, comecei a botar a multidisciplinaridade em pauta e associar com a lixeira. Como foi a apresentação criativa? Eu falava segurando uma lixeira na mão. Enquanto eu falava sobre mim, sobre a multidisciplinaridade, eu ia descartando papéis coloridos vermelho e verde dentro da lixeira. Vermelho e verde dentro da lixeira. E aí, no final da apresentação, 2 minutos, sempre bem ensaiado, tá, gente? 2 minutos é 2 minutos mesmo. Eu falava que, igual a lixeira, eu era não o fim do processo de um problema, mas sim uma oportunidade de novo começo. Então, se algum problema aparecesse não ter solução, pode descartar ele em mim, igual eu estava descartando os papéis, que eu vou reciclar ele de uma maneira não óbvia. E dentro da lixeira eu tinha feito um origami de uma tulipa vermelha e verde. Aí eu tirava a tulipa
tipo um truque de mágica, assim, foi bem legal. Eu achei. Ele é um romântico, gente, vocês viram, né? Ele é um fofo, vai. Foi muito legal. Eu acho que foram 2 exemplos super bacanas, né? E acho que é entender também um pouco o que é o diferente disso. Tá? Então, acho que o convite aqui é pensar um pouquinho além. Eu lembro muito que numa seleção que a gente fez, tivemos 3 candidatos ou 4 que se apresentaram com blocos. Como uma empresa de construção, chegaram com bloquinho. Ah, meu bloquinho. Estava lindo demais. Mas não é muito óbvio, talvez. Então, acho que pensar nesse diferente, assim como a Má pensou nas conexões para contar a história dela e como tudo começou com um matching dos pais dela para isso acontecer e qual é o próximo match, ou o Leo entender que, cara, a empresa me trouxe num processo seletivo hoje para falar de reciclagem, né? Como ressignificar esse tipo de situações? Então, são 2 exemplos bem diferentes, tá? Mas que trazem um pouco essa pauta da criatividade e como tem que ser relevante isso nesse processo, tá? Eu vou compartilhar só minha tela agora para chegar na nossa parte final, que eu tinha falado com o Ulisses que ia fechar tipo 8h40, já são 8h40 e a gente está aqui ainda, mas vocês estão falando bastante, o que é muito legal, tá? Acho que tem uma pergunta que chegou super importante também, que é, fica ruim se eu repito o que eu falei no vídeo para um avaliador? Geralmente não são as mesmas pessoas, tá? Muitas vezes nos programas de trainee, por exemplo, o primeiro vídeo, quem assiste é a consultoria que cuida do processo. Podem chegar para a empresa, a empresa vê. Eu, por exemplo, assisto todos os vídeos dos selecionados. Tá? Então, quando as pessoas chegam na seleção, eu já conheço as pessoas, os perfis, as características. Mas é tua história. Então, você não tem muitos fatos que mudar da tua história. Tá? Então, não tem problema, tá, de trazer esses elementos característicos de novo. Mas, assim, sempre vai ter um twist aí no processo, tá? Esse é um ponto importante para ter em consideração. Então, esse slide do como o que fazer eram o exemplo dos meninos, que eles brilharam, aí deixamos algumas ideias também bacanas para vocês, tá? Um ponto importante, time, que não poderia deixar de falar nesse momento. Nós temos que aprender a lidar com os imprevistos, e mais nesse formato online que tem agora. Mas se fosse presencial, é a mesma coisa. Você chegou no dia, você começou a ficar nervoso, começou a passar mal, começou a chorar, Marina, não quero falar nada, mas tem o caso que isso já aconteceu numa seleção também. Mas no momento presencial acontecem certos imprevistos, mas no online também acontecem, tá? Então, o gato entrou no meio da sala, a internet caiu, a mãe esqueceu de abrir a porta, tem um grito de sei lá o quê, aí você perde a concentração. Então, tentem lidar com essa naturalidade do processo. Então, lidar com imprevistos também faz parte do processo, e mais no tempo online. Mas agora, é importante, como evitar isso, trabalhar com preparação. Como você se prepara para uma dinâmica hoje? Então, primeiro, além de tudo que você já sabe, né, do roteiro e do que você precisa trazer clareza, né, das suas ideias da apresentação, procura um lugar bacana para estar na parte da dinâmica, procura avisar para a tua família que você vai estar nesse processo, deixa o telefone em silencioso, tenta que seja um momento que as crianças, os filhos, os irmãos, os amigos não estejam por perto. Cria um momento de concentração para você. Mas não fica bravo nem irritado se algum imprevisto acontece. Aí está o caso da Eli. A Eli está no meio da palestra aí, do speech, chegando os 2 minutos dele. Apareceu o filho, gente. Sentou no colo. Cara, é tua vida também. Então, naturalizem esse tipo de situações também que podem acontecer. A gente fez dinâmica o outro dia. Uma galera que caiu a conexão e perdeu os 2 minutos. A empresa sempre vai dar um jeito para vocês voltarem a terem esse processo, essa possibilidade, tá? Então, realmente, sim, pensem direitinho em como se preparar melhor para esse momento. Acho que tem um ponto que é super, super importante, tá? Que esse formato agora online, virtual, permite fazer, que é nós podemos ter colinhas, minha gente. Que na dinâmica presencial você não pode tirar aí dos bolsos, né, as anotações para não esquecer de nada, não pode ir que nem a Mulan, sabe, que escreveu na mão, que deu aquele pau todo, tadinha. Mas agora vocês podem ter ao redor do computador, na mesa, um caderno, dá uma baixadinha de olho disfarçada aí, tem um textinho próximo. Não esqueçam de nada, tá? Acho que o mais importante nesse processo, uma dica que eu dou super poderosa para todo mundo é: não tenta criar
blocos de texto para ler, mas se coloca frases, palavras-chave que você não pode esquecer, que vão marcar essa tua trajetória. E no teu speech, acho que isso é muito importante de fazer, tá? Porque isso vai ajudar demais, demais, demais ao longo do processo de poder ficar realmente cada vez melhor, né? E poder ter um speech bem consistente. Falamos, tá? Que a gente pode se preparar muito, mas tem coisas que a gente não vai conseguir estar preparado. Falamos de alguns casos, né? A mãe que abriu a porta e deu um grito, a obra do vizinho lá em cima, o gato que entrou, o café caiu no teclado. Tudo pode acontecer, tá? Mas tem outro que tem a ver com a dinâmica, e foi o exemplo que a Melina colocou agora. Você mega se preparou para o processo. Aí chegou lá na dinâmica e o Aldo te fala: se você fosse um produto de limpeza, qual seria e por quê? Cara, eu nem faxina faço, mal escovo o dente. O que eu faço? Se você fosse um legume, como você salvaria o mundo com um gatinho japonês que mexe assim a mãozinha? Se você fosse uma colher de sorvete, o que você faria? Então, é importante ter essa flexibilidade no processo de entender que vocês estão entrando numa dinâmica na qual vocês não têm 100% do controle. Nessa dinâmica da Marina, que ela falou, mentira, no ano anterior de trainee, eu coloquei uma colher de sorvete numa caixa mágica no meio da mesa. Aí a pessoa, ela tinha que fazer o seguinte: abria a tampinha, enfiava a mão, tirava. O que saísse, tinha que se apresentar com isso. Acreditam que a menina era filha de donos de sorveteria? O sorvete foi a vida dela. Então, tem um fator, né? Astros, sorte, o que for, que às vezes está, mas tem outras vezes que não. E você vai ter que se apresentar com um cotonete. E você não vai poder falar: putz, eu não sei o que vou fazer com isso. Então, não olhem para as coisas do jeito óbvio. Tá? Um cotonete não é só para limpar o ouvido. O cotonete é limpeza, é detalhe. Eu estou estudando maquiagem agora. Cara, imperfeição que você tem na make mal feita, você passa com um cotonete. Então, é a característica da perfeição. Uma boia dessa de praia não é só para curtir lá. Não, tipo, é para salvar vidas. E você está aqui para salvar vidas. Uma coxinha não é só uma coxinha para matar a ressaca no dia seguinte ou comer depois da balada. Isso pode representar o cultivo orgânico e galinhas felizes. E pode ser a alimentação do mundo. E pode ser um novo modelo de coxinha vegana que não mate animais. Então, não olhem sempre pelo lado que todo mundo olha. O óbvio é muito fácil. Você pode, uma vez, alguém perguntou para mim, se você fosse uma música da Sandy Júnior, qual seria? Galera, eu não sei quem foram Sandy Júnior, eu sou gringo, dá licença, desculpa. Eu sei da Shakira, tá? Mas eu sei que música, e a música contagia, então, cara, não sei, mas eu achei que era um adolescente, algum drama devem ter, então, alguma coisa eu vou aprender deles, sabe? Sei lá qual, mas enquanto seja música, pode ser qualquer uma. Mas o importante não é o nome da música, é o sentido que está por trás, tá? Então, não olhem para as coisas do jeito que todo mundo olha, tá? Vocês não têm que olhar para leite ninho só como alimentação para criança. Vocês pensem da felicidade que um brigadeiro de leite ninho pode acontecer em alguém, porque o doce é felicidade, sabe? Então, de verdade, olhem diferente para cada um desses processos e elementos que tem pela frente. Dicas finais. Seja sempre você mesmo. Sempre seja você mesma. Sempre, sempre, sempre. Não duvida de você, tá? Não duvida de você. Expresse a sua paixão. Cara, a gente quer ver paixão. A gente quer ver paixão. Eu quero ver o que te faz único, o que te move. Por que você tem que estar comigo e não outra empresa? Eu quero ver isso. Se atente ao regulamento dos desafios. Esse ponto é importante, galera. Então, se fala o vídeo 2 minutos, se o vídeo fala, em 2 minutos tem que fazer A, B, C e D, faça A, B, C e D. Se deu tempo de fazer 10 coisas a mais, faz. Mas se não, faça A, B, C e D. Garanta o mínimo, tá? Não tente fazer aqui truque mágico, porque depois não vai dar você ficar fora e ficar muito chateado. Seja natural enquanto aos imprevistos. De novo, sobretudo nas dinâmicas ao vivo. Pode acontecer, cara, e vai ter um dia que não foi dessa vez. E vai ter galera, vocês vão acordar esse dia e talvez vocês não estavam num dia bom. E tá tudo bem. E não foi dessa vez, e não bateu, e não passaram, e tá tudo bem. Não se condenem quando isso aconteça, tá? Vocês podem ter acordado num dia ruim, e vocês não mandaram bem, e tudo que vocês praticaram não foi à toa.
não foi à toa de verdade. E não esqueça, esse ponto para mim é fundamental, que o pitch é só uma parte do processo. Só. Então, façam, mas não deu tão certo. Eu não quero voltar ao exemplo da Marina, que ele apareceu chorando no meio da dinâmica um dia, né? Que, ai, que eu mandei mal, porque ela mandou mal uma parte da dinâmica, mas não no processo. Ela está contratada, tipo, está efetivada. Ela recebeu a proposta de emprego hoje, time. Palmas para a Marina e do Leo também, que estão contratados agora oficialmente. Mas acho que esse ponto é importante, mas acho que o ponto mais importante de dicas, não vou ser eu quem vai dar. Acho que a dica principal é, galera, brilhem, tá? E para isso eu sim queria pedir agora a fala final, né, da Marina e do Leo, para contar, então, o que deu certo para eles e quais dicas seriam para vocês participar de um processo desses, tá? Filhos, quem começa agora? Marina? Vamos inverter a ordem agora. Pode ser, depois desse exposed, né? Mas vamos lá, então, dicas finais. O que a gente falou lá atrás, né? Muita parte é treino, muita parte é preparação, mas também não é só isso, tem o fator sorte, tem aquele fator imprevisto que você tem que saber lidar. Então, esteja preparado para lidar com imprevistos e tentar manter a calma. Eu não mantive, né? Como a gente viu, mas também não é o final do processo, é isso que o Aldo falou. Não é só uma parte do processo que conta. É o filme, né? A gente gosta muito de falar isso, não é a foto do que aconteceu, mas sim o filme do processo. E uma coisa que eu acho que é a alma, que é extremamente importante, que tudo começa a saber... Acho que não botaram um pau dentro da boneca. Alguém falou alguma coisa? Alguma coisa? Não sei. Vai, mano. Que tudo começa com saber valorizar a sua história. Então, tudo partiu dali. Eu acredito que tenham pessoas aqui que também passem por isso. Isso foi uma parte pré-processo que eu tive que vencer, que era reconhecer quem eu sou, reconhecer a minha história, que não tinha que ser uma coisa da NASA, uma coisa extremamente diferente, não. Era entender que a minha história tinha valor e passar a minha verdade. Então, o famoso clichê do seja você mesmo, mas que, na verdade, é isso que importa, não é uma frase clichê, porque você não consegue sustentar um personagem, então seja você, valorize sua história. E eu lembro que no nosso processo teve uma trainee do ano anterior ao nosso, que falou com a gente, que a gente sabe que a gente fica nervoso, que é impossível falar que não, é impossível ter uma pessoa plena lá, tá todo mundo ansioso querendo aquela vaga, mas como você usa esse seu frio na barriga? Você usa ele para te parar ou você usa ele para te impulsionar? Então, tenta transformar esse nervosismo na garra e em tudo que você vai mostrar. Então, valorize sua história, treina bastante, saiba lidar com imprevistos e use isso para te impulsionar. Tá? Acho que esse é o recado. E nem tudo está perdido, tá, gente? Um chorinho ali, tudo certo. Um chorinho faz bem às vezes, né? Obrigado, Uma. Leo. Bom, eu vou na mesma onda da Marina e queria falar para vocês confiarem na história de vocês. Então, quando vocês forem falar de vocês, enchem a boca para falar de vocês, coração quente, olho brilhando e confiem em quem vocês são. Antes do processo seletivo da Votorantim, eu participei de vários outros processos seletivos e eu via muita gente boa, porque tem muita gente boa no mundo, era muito currículo bom, e quando eu tentava fazer o meu pitch, eu tentava fazer um pitch de currículo. E meu currículo não era bom, gente. Eu falei, quando a gente estava nos pequenos grupos, que a minha vida acadêmica inteira, durante a faculdade, eu estava voltado para seguir carreira acadêmica. Então, publiquei artigo, eu tinha monitorias e tudo mais, e isso não era algo para as outras empresas que valia, porque eu não tinha um estágio numa grande empresa, eu nunca tinha trabalhado, enfim. Eu tentava sempre adequar a minha história com aquilo que era aceito pelos outros. A partir do momento que, no processo seletivo da Votorantim, eu entendi que eu podia ser eu e que isso bastava, aí foi que eu consegui passar no primeiro processo seletivo da minha vida. Então, confiem na história de vocês. De novo, enchem a boca para falar de vocês e vocês são incríveis. A empresa certa vai achar vocês e vocês vão achar a empresa certa. Confiem. Brilhante, Leo. Eu acho que esse ponto é super importante, tá? Eu vou compartilhar minha tela pela última vez, agora é oficial, tá? Esse ponto da confiança. Aí tinha alguém que falou que temos que dar um jeito no CRH, às vezes. A gente sim acredita que isso que ainda está em transformação, tá? Esse é o nosso jeito de fazer, pelo menos. No que a gente acredita como Votorantim Cimentos, né? Trazer essa espontaneidade, essa coisa diferente. A gente está cansado do mesmo, tá? Eu acho que
para fechar só algumas coisas que são bem importantes. Evitar as coisas óbvias, e reforço isso. A Votorantim Cimentos, por exemplo, tem o nosso propósito durante muito tempo, né? Era a vida feita para durar. Cara, eu não aguentava mais ver vídeos que o final falava, porque eu, com o Votorantim Cimentos, a vida é feita para durar, porque eu acredito, chega, todo mundo sabe disso. Está no site, eu quero saber o que te conecta comigo, não é feita para durar, sabe? Não quero isso. Então, sai do óbvio, me mostra outras coisas que você talvez está enxergando que não são tão simples, ou que não é a primeira coisa que todo mundo vai ver. Depois, procure novas inspirações. Cara, entra no vídeo, pega o pitch, pega um TED Talk da vida, entra outras pessoas, entra no Insta, tem um zilhão de blogueiros, tem TikTokers na vida. Eu lembro, temos uma menina que trabalha formada em jornalismo, né, a Má, ela fez um feed do Instagram para apresentação pessoal dela. Tipo, ela ia passando o feed para trás, uma coisa fantástica, cabulosa. Era eu, tá? A do feed era você? O Instagram era eu, o dela era o jogo. Era o jogo, tá? Confundi. Então, imagina, ainda melhor porque da Marina, olha que tudo. Então, foi incrível, tá, Marina? Isso é importante. Mas busquem novas inspirações, tá? Pensem no diferente ao longo desse curso que vocês possam fazer mesmo. Muita prática e ensaio, tá? Então, tipo, não cansem disso. Acho que isso não é só para o seletivo, isso vai deixar vocês melhores para a vida mesmo. Qualquer interação que vocês vão ter, até numa loja amanhã, quando forem comprar o pão para o café da manhã, vocês vão ter que ter um speech consistente, tá? Então, prática nunca é demais, tá? E eu não poderia fechar isso sem falar o que comecei falando, né? Hoje, há quase 2 horas atrás, que foi: se orgulhe da sua história, tá? A única coisa que você tem certeza que é tua história. E a tua responsabilidade é poder levar isso, tá, para mais e mais pessoas. E a empresa que queira ter você vai ter que se conectar com quem você é. Se não deu certo, é porque realmente não era para ser, tá? Então, eu queria agradecer super a oportunidade. Esse espaço foi ótimo. Adorei a energia, adorei a troca, tá? Foi realmente muito poderoso. Aí tem o meu LinkedIn. Eu sou ruim de LinkedIn para responder, tá? Mas pode deixar para trocar aí. A gente também pode se conectar por lá, estar alinhados também, tá? O do Leo aí, o da Má. Se vocês querem, pode contar com a gente, tá? Foi uma oportunidade ótima. Eu queria agradecer já, fechando, que eu só falei hoje, mas para o Luiz, todo o time da Trainee, o time da Cross também, André, aí foi maravilhoso. E contem com a gente. Acho que essa parte é super importante, né? A gente aqui está muito nesses processos. Nós estamos tendo agora, vai abrir na metade do ano, o processo de estágio para a segunda janela, de trainee também. Então, aí fiquem ligados nas redes sociais da VC, que vamos compartilhar com vocês todas as informações. Mas muito, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Foi uma troca super rica. E meus filhos aí, Mai e Leo, brilhando como sempre. Então, foi super especial também ter vocês aqui. Luiz, com você. Super obrigado. Eu vou trazer aqui a Adriana para trazer uma visão um pouco o quanto que os recrutadores hoje buscam um pouco de tudo isso que você falou aqui, Adri. Se você puder trazer um fechamento aqui, Adri, eu gostaria muito de ter a voz do RH aqui, de uma pessoa como consultoria que vê tantos pitches, apresentações, discursos, está no dia a dia. Você pode trazer um pouco para a gente aqui esse fechamento? Legal, obrigada, Luiz, obrigada, Aldo, Marina, Léo. Eu acho que mais que um fechamento, a gente teve aqui, né, uma troca de aprendizado, energia pura, né, e aprendizado constante com a participação de cada um de vocês, trazendo o que é realmente importante, né? Então, a gente precisa, quando a gente olha para vocês, e eu pretendo encontrá-los daqui a pouco, né? Cada um participando dos seus respectivos processos dentro da Votorantim, enfim, a gente espera encontrar cada um de vocês com essa energia, né? Se orgulhando da sua história de fato, trazendo dentro dessa sua história uma linha de raciocínio que realmente nos dê essa conexão, esse contexto e que nos faça enxergar o teu propósito. E o quanto esse propósito está em sinergia com esse propósito da empresa também. Que a gente possa sentir em você
realmente essa paixão e que você estudou essa empresa não só porque você quer um lugar, né, um plano de carreira, isso todos nós queremos acertar o alvo, mas mais do que isso, porque você vai fazer a diferença lá dentro também. Então, a gente quer enxergar o quanto essa conexão vai ser produtiva e tem que ser uma relação ganha-ganha para o teu crescimento e para o crescimento da empresa. Só assim você vai ter essa oportunidade. Então, não esqueça das suas inspirações, não esqueça de praticar. Falar da gente nem sempre é tão simples, mas pode ser muito natural quando a gente acredita no nosso potencial e na nossa verdade. Então, que vocês levem isso para os processos seletivos, né? E acreditando, sim, na tua escolha, nessa sua conexão, para que você realmente possa ter uma trajetória brilhante, para que você seja o profissional brilhante do jeito que o ser humano brilhante você já é. Então, vai ser o casamento perfeito. E a gente quer ver isso, o ser humano brilhar, né? Então, traz isso para a gente, a tua verdade, mas não esquece de se preparar, tá? A gente tem que contar com a nossa força, com o nosso autoconhecimento, mas a gente teve aqui uma aula de técnicas, a gente está tendo oportunidades de desenvolvimento. Invista no seu desenvolvimento, que é para você poder se aprimorar, e aí essa sua diferença e o seu grande momento vai chegar, tá bom? Fantástico, fantástico. Gente, eu queria agradecer, Adri, toda a equipe Acros aqui pelo apoio. Momento, primeiro para a foto aqui, nós 5, tá bom? Deixa eu sair uma foto agora e eu vou fazer a foto com todo mundo também, tá bom? Então, peraí agora, vamos só tirar as fotos. Então, vamos lá, foto 1, alguém se puder, vamos lá. E agora deixa eu tirar os spotlights, vamos fazer a foto com a turma toda. Vamos no Gallery View, tá bom? Gallery View, chegou o momento, então, da nossa foto. Momento de sucesso no LinkedIn, garantia de engajamento, curtição. Marca o Aldo, marca a Marina. Gente, vou contar uma história, gente. Tem uma live da Marina, depois, posso compartilhar depois, Marina? A Marina recém-aprovada, gente, contando que ela chorou no processo, como foi. Eu tenho essa live, gente. Eu tenho essa live. Os dramas da Marina são famosos, tá? Os dramas da Marina marcaram o processo, tá? Mais famosos então, que as noites de Paris. Quem é dramático tem chance também, tá? A virada dela. Então, não percam a virada de chave da Marina da live de sair chorando no banheiro para conseguir a aprovação. Aí depois vocês falam para a gente a comparação, tá? Que vocês acharam da Marina um ano atrás e agora, tá? A gente vai querer ver a análise de vocês. Eu já te falo, Aldo. Olha, Votorantim deu um salto de crescimento. Arrasamos. Então, de parabéns. E, Léo, fantástico também, Léo. Fantástico. Com certeza inspirou muita gente hoje, Léo. Foi sensacional. As pessoas aqui... Olha, Aldo, é difícil a gente falar de ver tantas apresentações incríveis aqui no Movimento Seja, mas me tocou muito. Eu quase chorei em alguns momentos aqui com você falando. Se tivesse aqui no Spotlight comigo, se tivesse ao vivo, as pessoas iam me ver aqui emocionado. Eu fiquei com o coração acelerado porque vocês trouxeram para o movimento aquilo que é a essência, é essa parte do desenvolvimento, da atenção com as pessoas, das coisas não óbvias que a gente escuta por aí, e de um tema que é tão difícil se falar, é tão comum ver pessoas querendo falar, às vezes, mas é tão difícil sair do óbvio, né? E vocês trouxeram coisas práticas, coisas que tocaram realmente muitas pessoas e que está super conectado com todos os temas que a gente viu até aqui. Então, agradecer muito a todos. Vamos um momento de foto aqui, gente. Tchau para todo mundo aqui, ó. Momento de fotos, se puderem, vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá, quem puder aqui, tirem fotos, vamos lá mais uma vez. Beleza, ótimo, gente. E high five na pessoa que está do lado aqui, high five na pessoa que está do lado, energia aqui. É isso aí, gente. Boa, boa. Tem que tocar na mão, gente. Tem que tocar na mão aqui com a pessoa que está do lado. Beleza, gente. Sensacional. Muito obrigado, gente, pela noite de hoje. E estamos na metade, chegamos à metade.
Parabéns a todos. Aldo, você nos deu uma tarefa difícil, que é toda live a gente edita 2 dos melhores trechos. Eu quero só ver a gente editar esses 2 melhores trechos agora, viu, cara? Vai dar um... Depois vocês me marcam aí, para ver como ficou, tá? Mas super obrigado, aí foi ótimo, galera, muito sucesso. Contam com a gente, vamos acreditar muito nisso ainda e estamos juntos no que precisar, tá bom? Grande abraço, ótimo para todo mundo aí. Se cuidem, tá? Fiquem bem. Grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Boa Obrigada, noite. gente. Foi incrível. Tchau, Obrigada. tchau.